Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu vou confessar que domingo, quando o pastor estava pregando, eu fiz uma oração. Eu estava lá na porta e eu disse assim para o Senhor: nunca mais vou dizer não. Quando o Senhor me chamar, eis-me aqui. Cheguei em casa e o Felipe disse assim: o Ruan pediu para você ir amanhã ajudar no podcast. Mas eu não tinha o livrinho na mão ainda. Eu disse: tá bom, Senhor, eu vou. Eu vou. Abri a Bíblia, estudei, procurei tudo que podia falar sobre avivamento e disse: estou indo. Ontem ainda, a irmã Morgana me mandou um áudio e pediu: irmã, se troca comigo, que o meu esposo só tem uns dias para viajar. Troco, irmã, eis-me aqui. Então, às vezes, a gente brinca entre nós, aqui no Círculo de Oração, na terça-feira, que pregar é quase ter um filho. Quando a gente vai preparar uma pregação de um dia para o outro, a gente diz assim: eu espero que não nasça prematuro. Então, que o Senhor, na sua misericórdia, possa me usar nessa noite. Porque nós seres humanos, nós não temos nada de nós mesmos. Nós esperamos e confiamos que o Espírito Santo, que é o dono da igreja, que está dirigindo a igreja nessa dispensação do tempo, esteja sempre ministrando sobre nós. Porque senão nós mesmos, nós não temos nada para dar, né? Nós somos iguaizinhos uns aos outros, de carne e osso, sujeito a falhas. Irmãos, abram suas Bíblias em Salmo 63, só o versículo 1. Nós vamos aproveitar que ontem eu estudei bastante, e o nosso tema desse começo de ano vai ser Aviva-nos, Aviva-nos. Então vamos buscar algo que o Senhor me deu estudando ontem, e no podcast nós estávamos falando, e Ele acabou me dando uma palavra. Vamos falar um pouquinho sobre buscar um pouco de avivamento para a igreja. O versículo que está no Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como a terra árida ou seca, exausta por água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Amém, igreja? Vamos orar mais um pouquinho? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu agir nessa noite, pedimos que o Senhor venha com graça, com unção, que a Tua misericórdia se estenda sobre nós e que o Senhor possa nos usar nessa noite, que o Senhor possa nos falar sobre a Tua vontade e o Teu querer sobre a nossa vida, sobre a igreja, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha me esconder na sombra das Suas asas e que eu possa passar para o Teu povo, para os Teus filhos, aquilo que o Senhor tem, não da minha vontade, mas da Tua vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, de mim mesma eu não tenho nada, Senhor. Eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque sobre todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Podem assentar-vos. Ontem nós estávamos falando sobre o que nós mais gostamos, não ir tão longe, mas aqui na nossa cidade, e eu lembrei que nós fomos lá no Parque das Cachoeiras, e eu gosto muito de água. Aí eu brinquei, eu disse: não vou perder a piada, né? O pastor nunca perde a piada, né? Se vocês não sabem, o meu sobrenome de solteira é Rios. É água, né? Eu gosto de água. Então, Deus me deu um tema sobre água. Quem de nós não esteve com sede de algo de Deus? Quem de nós já não esteve sedento por uma experiência com Deus? O pastor falou sobre
Jesus estar no barco. Jesus não mede esforços para estar conosco. Em suas viagens, Jesus mudou o seu caminho. E eu quero que se acompanhe no telão, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 7 em diante, diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porém, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorará a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida. Todos nós pregamos e falamos. E eu gosto muito dessa passagem porque um pouquinho mais adiante ela vai fazer uma pergunta que todos nós gostamos de fazer: onde é o lugar certo de adorar, aqui ou ali, no monte? E Jesus vai responder que os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar aonde eles estiverem. Nós sabemos que mediante a palavra nós devemos congregar, e o versículo que eu li antes, nós viemos buscar a glória do Senhor no santuário. Nós nos reunimos para beber desta fonte de água viva que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da água. Nós vamos falar dessa sede que o ser humano tem de encontrar, dessa sede que o ser humano tem de avivamento. Eu busquei e estudei ontem bastante temas, bastante passagens. No livrinho nós vamos ter aulas maravilhosas. Assistam os podcasts, assistam, vai ser bênção de Deus. Temas assim que a gente gosta muito, e eu acredito que por gostar tanto desses temas é porque nós temos sede de aprender mais da palavra de Deus. Então assistam, vai ser muito bom. Acho que vai dar quanto? Vai dar 3 meses de estudo? Assistam, vai ser bênção de Deus. Essa sede que a gente tem, que não é de água comum, é uma sede por avivamento. Avivamento é viver a vida de Cristo em nós. Domingo o pastor pregou e ele falou muito sobre o que é viver. É viver face a face. Nós cantamos sobre santidade. Como que nós podemos alcançar santidade se nós não estivermos face a face com Deus? Nós só podemos beber essa água que Jesus está falando se nós estivermos face a face com Ele. Nós só podemos beber dessa água que jorra da palavra de Deus, que jorra de dentro de nós, porque Ele habita dentro de nós, se nós estivermos andando com Ele, se nós estivermos face a face com Ele. Ontem nós falávamos muito sobre o que é uma vida avivada. Uma vida avivada é uma linha constante que você aceita a Jesus Cristo e você começa a andar com Ele, e não tem altos e baixos.
é uma vida constante na presença dele. É uma vida constante, todos os dias, diante da face dele. Por isso, que quando a gente se afasta um pouquinho, a gente precisa voltar a buscar essa palavra que diz avivamento. Quando Abacuque diz lá na palavra em Abacuque 2, o versículo 1 e 2, aviva-nos no meio ou no decorrer dos tempos, nos faz lembrar das tuas obras. Ele estava dizendo para Deus, nos faz lembrar de tudo aquilo que o teu povo já viveu até aqui. Então, quando nós chegamos aqui, a gente pode dizer para Deus assim, nos faz lembrar, Senhor, da tua misericórdia, da tua bondade, nos faz lembrar e viver novamente os milagres que Jesus praticava, nos faz lembrar e viver todos os dias diante do Senhor, porque a palavra de Deus nunca passa. Nós enfraquecemos, nós deixamos de buscar, e então, esse ano eu acredito que a gente vai buscar muito nesses estudos, entender o que é estar avivado. Estar avivado é estar sempre buscando a palavra de Deus e que ela possa fluir através de nós. E que a palavra de Deus possa saciar a sede do povo de Deus. Um pouquinho só mais adiante, em João 7, versículo 37 em diante, no decorrer da passagem, Jesus estava numa festa. E no versículo 37 em diante diz assim, ó, que no último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, diz a minha escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É uma promessa sobre a nossa vida, que se cumpriu em Atos 2, e desde então o Espírito Santo habita dentro de todo aquele que crê em Jesus Cristo e recebe a Jesus Cristo. Quando nós recebemos a Jesus Cristo e começamos a andar então, crendo no nome dele, nós automaticamente temos uma promessa do próprio Jesus Cristo que nós fluiríamos no Espírito Santo. Então a palavra dele sairia de nós como um rio de água viva. E todo aquele que é vivificado pelo Espírito tem em sua boca todos os dias uma palavra de sabedoria, uma palavra, um salmo, um louvor, um cântico, está sempre usando a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos para ajudar, a fortalecer, a renovar, a dar a mão para alguém que precisa. Sempre vai ter algo na sua boca que sai da palavra de Deus. Então, estar avivado quer dizer andar constantemente com a sua boca, louvando, glorificando, salmodiando a Deus. Usando o nosso tempo para glorificar o nome de Deus. Em Romanos 8:35, uma das passagens que acredito que é uma das minhas preferidas, eu vou falar um pouquinho de um homem cheio do Espírito Santo. O que acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo? Por que eu quero dizer que nós andamos numa linha constante e que quando nós estamos cheios dessa vida do Espírito, cheios de Jesus dentro de nós, a nossa fé, que é produzida pelo Espírito Santo, não dá mais pico. Paulo nos deixa uma carta que está em Romanos, né? Uma passagem que está em Romanos que diz assim, no capítulo 8 em diante,
capítulo 8, versículo 35 em diante. Eu amo esse versículo e eu quero que você medite nele muito esse ano, muito. Eu quero que esse versículo você guarde dentro do teu coração a partir de hoje e preste atenção o que é ser avivado. Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, produzindo a vida de Cristo em nós, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar daquilo que Ele já fez por nós. Nada pode nos separar. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada. Nada é contra nós, porque Ele já pagou um preço de sangue pela nossa vida. E se Ele habita dentro de nós, é Ele que produz fé, é Ele que produz os frutos do Espírito, é Ele que faz nos conduzir todos os dias, de fé em fé, de glória em glória. E a cada encontro que nós temos com Ele, Ele tira algo de nós e coloca algo dele dentro de nós. E nós prosseguimos a nossa caminhada com Ele. Amém, igreja? Amém? Vamos adorar junto com o grupo de louvor?